Quando olhamos para um brasão de armas, o que vemos? Leões, águias, criaturas em poses majestosas, certo? Mas e se tudo isso não fosse apenas decoração? E se essas figuras fossem, na verdade, as palavras de uma linguagem perdida? Um código visual pensado para ser lido à distância num campo de batalha. Pois bem, hoje vamos aprender a ler essa linguagem. O nosso percurso vai ser este. Primeiro vamos perceber que estamos a falar de um código. Depois vamos aprender a sua regra gramatical mais importante. A seguir, usamos o leão como nosso grande exemplo prático. Vemos os detalhes que mudam tudo e no fim vamos entender porque é que esta precisão toda era uma questão de vida ou de morte. Então vamos lá começar a nossa investigação. E o primeiro mistério está mesmo à nossa frente, escondido à vista de todos nos escudos de armas. É uma pergunta que raramente nos ocorre, mas que é absolutamente central. Reparem, o leão não está só ali parado, está empinado, pronto para atacar. A águia não está a descansar, está de asas abertas, imponente. Por que é que estas poses são tão específicas, quase teatrais? E aqui está a chave que nos abre este mundo. O objetivo disto nunca foi o realismo ou a beleza. O objetivo era a clareza, a comunicação sem margem para dúvidas. Cada pose é um termo técnico, uma palavra num sistema de identificação visual que tinha de ser percebido de longe e sem qualquer erro. Ora, como qualquer linguagem que se preze, a heráldica tem as suas regras, a sua própria gramática. E, a base de tudo, a pedra angular desta gramática está toda contida num único conceito. E esse conceito é a atitude. Pensem na atitude como se fosse o verbo principal numa frase visual. Não é uma escolha do artista, não é um floreado, é uma instrução precisa. A atitude escreve a postura exata do animal e é o que o define. Mudar a atitude do animal num brasão era como trocar o verbo principal numa frase, alterava completamente o significado e, mais importante ainda, a identidade a que se referia. E para vermos esta gramática a funcionar na prática, não há melhor exemplo do que o rei dos animais. E claro, a figura mais popular nos brasões de toda a Europa, o leão. O leão pode ter dezenas de atitudes, mas vamos concentrar-nos nas três mais importantes, nos seus três verbos de ação mais comuns, rampante, passante e saliente. Vamos a isso. Primeiro, a pose mais icónica de todas, rampante. O leão está de pé, apoiado nas patas traseiras, o corpo de perfil, garras de fora, como se estivesse mesmo a atacar. Esta era a pose por defeito. Se a descrição de um brasão dissesse apenas um leão de ouro, toda a gente assumia que ele estava rampante. Era a pura personificação da ferocidade nobre. O simbolismo era direto, era poderoso. Um leão rampante num estandarte não era só uma imagem, era uma mensagem claríssima para o inimigo. Quem carrega este símbolo é um guerreiro feroz, corajoso e de boa linhagem. Era no fundo um aviso. A seguir temos o passante. Aqui o leão está a caminhar. Tem 3 patas no chão e uma pata da frente levantada. A energia já não é de ataque iminente, é de soberania, de vigilância. A famosa pose dos leões no brasão de armas da Inglaterra representa a autoridade do rei e a calma atenta de um monarca que patrulha o seu reino. E por último, saliente. Esta pose é por energia cinética. O leão é apanhado a meio de um salto, com as patas de trás a dar o impulso e as da frente já esticadas para a frente. O que é que isto simboliza? Prontidão, iniciativa, o ímpeto para agir. Claro que este sistema não servia só para o leão. A águia, outro símbolo de poder imenso, tinha a sua própria atitude. Principal estendida, ou seja, de frente, com as asas e as pernas completamente abertas ou ocupar o máximo de espaço possível no escudo. A mensagem visual é inequívoca. Domínio total, poder imperial que se estende por todo o lado. Muito bem, já dominamos as poses do corpo, os verbos, mas a linguagem heráldica é ainda mais subtil. Agora vamos adicionar os adjetivos e os advérbios, os pormenores que afinam a identidade. A direção do olhar, por exemplo, é um desses pormenores cruciais. Se o animal que está normalmente de frente vira a cabeça para olhar para nós,
Para quem o vê, diz-se que está aguardante. Se pelo contrário, olha para trás, por cima do ombro, está regardante. Uma simples viragem da cabeça criava uma distinção oficial, um brasão completamente novo. E agora um detalhe técnico absolutamente fascinante, o realce. As armas naturais de um animal, as garras, os dentes, os chifres e muitas vezes a língua podiam ser pintadas de uma cor diferente do resto do corpo. E isto não era um pormenor decorativo, era um dado essencial. Uma descrição como leão de ouro, armado e lampaçado de azul, era um manual de instruções tão preciso que qualquer artista o tinha de seguir à risca. Equipados com estas regras, a atitude do corpo, a posição da cabeça e o realce, podemos agora começar a descodificar a representação de quase qualquer criatura no enorme reino da heráldica. A especificidade do sistema é impressionante. Um veado a correr está corrente, um peixe na horizontal está nadante. Mas se este estiver na vertical, já está bexigante. Um pássaro em pleno voo está volante. Cada animal desenvolveu o seu próprio vocabulário de movimento, o que nos mostra a profundidade e o rigor incríveis desta linguagem visual. O que nos leva à grande questão final, mas porquê? Para que tanto trabalho? Para que criar um sistema tão complexo, tão ridiculamente detalhado, só para descrever animais em escudos? A resposta é tudo. Numa era pré-industrial, sem fotografias, sem impressoras. O brasão de armas era o principal meio de identificação de uma pessoa ou de uma família. Era o seu logótipo, o seu bilhete de identidade. Esta linguagem chamada blasão permitia que um arauto descrevesse verbalmente um brasão com uma precisão matemática, de tal forma que um pintor do outro lado do continente, que nunca o tivesse visto, o pudesse recriar na perfeição. Era um sistema de verificação de identidade à prova de falhas. E isto deixa-nos como uma reflexão final. A heráldica pode parecer uma coisa antiga, uma curiosidade do passado, mas a sua função principal, usar um código visual rigoroso para passar informação complexa de forma instantânea, está mais viva do que nunca. Vivemos rodeados por estes sistemas, desde os sinais de trânsito aos ícones das aplicações de nossa telemóvel. A questão é, outras linguagens secretas estamos nós a ler todos os dias sem sequer darmos por isso?